Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Estamos fechando os nossos olhos, descruzando os braços e pernas. Vamos respirando fundo, sentindo a vibração da casa dos mentores. Vamos tentando nos conectar com os mentores da casa para que possamos entrar em sintonia com tudo que viemos buscar nesta casa em termos de energia, de limpeza espiritual, além dos passes, além dos nossos pedidos, das nossas orações. Vamos nos preparando para tudo aquilo que viemos receber durante o Evangelho, que aqui vai ser narrado. Vamos absorvendo a cada momento, a cada palavra que aqui for dita, trazendo para o nosso interior, para que possamos gravar essas palavras e tentarmos entender todo esse mistério, toda essa mensagem que o Evangelho traz para nós e colocarmos no nosso dia a dia. Como é uma casa espiritual, nós nos conectamos mentalmente com os espíritos que aqui estão, os protetores, a equipe de medicina, quem veio buscar um consolo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, aqueles que se encontram em aflição por uma causa de alguma doença, de alguma preocupação no trabalho, na vida, quem não as tem. Então, nos mantermos conectados com toda essa proteção é que nos traz o alívio que viemos buscar. E agradecidos que somos a esta equipe tão maravilhosa que nos acolhe, a grande Joana de Ângeles, sempre presente a nos acolher também, vamos oferecer a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, tudo bem? Deixa eu só iniciar aqui. Vamos lá. Hoje a ideia é trazer um pouquinho de uma informação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia mesmo, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pequenas corrupções. É um assunto bem delicado, é um negócio que incomoda pra caramba, mas é um assunto que a gente precisa estar conversando e estar trazendo para o nosso dia a dia, porque é muito importante. Eu vou ler um pouquinho, coloquei um pouquinho aqui para vocês hoje, vai ser um pouco diferente, vocês não estão acostumados com esse tipo de apresentação assim, mas é legal para ir acompanhando e a gente ir conversando sobre o assunto, tá? Então vamos lá. É sabido, né, que a corrupção política em nosso país é gigantesca e muito grave, não é segredo para ninguém. Mas será que nós, cidadãos, temos alguma coisa a ver com isso? Então aí vem a pergunta principal, né? Qual é o nosso papel na sociedade com relação a esse assunto? A gente transfere muito, né, para o próximo, para cima, lá para o governo, a questão de corrupção. Mas vamos olhar um pouquinho no nosso dia a dia, que hoje a ideia é essa, tá? Vamos entender um pouco como nossas atitudes
podem sustentar essa prática através de pequenas corrupções. Hoje em dia, não se fala em outra coisa senão em corrupção. É um assunto muito atual, né? Seja nas revistas, nos jornais, nas redes sociais e nas breves conversas no elevador. A palavra corrupção atrai a atenção e pode render as mais variadas respostas. Cada um vai apontar para um lado fatalmente, né? Podemos definir o termo como atitude que visam obter vantagem em negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Essa é a definição de corrupção, né? Então, tirar vantagem numa situação, aqui ele coloca como negociata, mas é numa situação normal, como qualquer outra, onde você acaba favorecido e fatalmente alguém prejudicado. A indignação e a revolta das pessoas são justificáveis, afinal, ninguém gosta de se sentir roubado ou enganado. Porém, se observarmos a definição de corrupção, não é difícil perceber que essa atitude são mais comuns em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Denominadas pequenas corrupções, elas são muito sutis, simples e, infelizmente, mais aceitáveis pela maioria. É o famoso jeitinho brasileiro, porque sabemos condenar tão bem a corrupção dos outros, mas não a nossa. Alguns casos aí, né, para a gente pensar um pouquinho. O que a gente já fez de todo esse cenário aqui? Nós já furamos uma fila, compramos produto falsificado, passou em fila dupla, né, de carga e descarga, parou numa vaga de deficiente, né, ou de idoso, falsificou uma carteirinha de estudante, no caso dos estudantes, para poder pagar uma meia entrada, declarou informação errada no imposto de renda para poder pagar menos impostos, assinou lista de chamada pelo colega, muito comum na escola, né, quando você é mais novo, coleguinha falta, você vai lá, assina por ele para não ficar com falta, aceitou um troco acima do valor correto, não falou nada para o caixa, fez um gato no TV a cabo, não assinou a carteira de trabalho da sua ajudante, da sua empregada, deixou declarar compras em viagens internacionais na alfândega. Puxa, esse aqui é só um pouco, a gente pode ir muito mais além que isso, né? Vamos para a parte de carro, que o pessoal adora. Aquela revolta, quando está todo mundo numa fila de carros e vem aquele bonitão e passa todo mundo, né? Puta, quem nunca viveu ou fez cada uma dessas situações, né? O combate à corrupção tem aparecido como uma das principais bandeiras nessa novíssima história da República que o Brasil começa a escrever. Se por um lado o pedido por honestidade toma as ruas desde a pressão pela aprovação da lei da ficha limpa em 2010, por outro, cidadãos ainda encontram dificuldade de vencer seus próprios vícios. É raro verificar alguém que nunca tenha cometido pequenos desvios de conduta no cotidiano, como os listados acima, que eu mostrei para vocês. Esses comportamentos não deslegitimam o grito contra a corrupção e estão longe de ser a origem dos roubos ou cofres do governo, mas também atropelam o interesse público e mostram que o problema vai muito além dos três poderes. Mais alguns casos aí que é bem comum na nossa vida, né? Então a Maria passou e jogou só um papelzinho de bala no chão. Já viu bastante coleguinha fazer isso, não viu? Então. Mas foi só um papelzinho, é pequenininho, não faz diferença nenhuma. Mas de papelzinho em papelzinho, a gente sabe que o bueiro da rua vai estar cheio de papelzinho depois. Está poluindo o ambiente e tudo mais. O Chico estacionou numa vaga preferencial. Ah, mas foi bem rapidinho. Mas e se na hora que ele parou nessa vaga, veio justamente uma pessoa que precisava muito para estacionar lá? Está invadindo o espaço do outro, né? Ele não está se preocupando com a sociedade em si. O João furou a fila na balada.
mas ninguém viu, né? É muito comum quando a gente vem em shows, principalmente os mais jovens aí, monta até barraca de madrugada para dormir na fila, vai ficar lá, daí o bonitão vai lá, dá um jeitinho, porque um colega tá lá e fura a fila de todo mundo. E o Tonho desviou dinheiro público para sua conta da Suíça, mas foi só um pouquinho, né? Então vocês veem que tá tudo no mesmo nível, tá tudo igual, né? Desde o pequeno papelzinho de bala até a grande corrupção lá na ponta, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Nós estamos invadindo o espaço do próximo, nós estamos interferindo na vida do outro, né? Precisa ter um pouco mais de empatia. Como ainda estagiarmos num planeta de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos que o habitam desconhecem a lei de reencarnação, que nos ensina que a nossa consciência é a própria juíza de todos os atos por nós praticados. Consciência, o nome disso. O conhecimento desta lei faz com que todos compreendamos que somos responsáveis pelos nossos atos, bons ou maus. Quando, porventura, prejudiquemos o nosso próximo, responderemos por esses atos nesta ou em outra encarnação, como escreveu Allan Kardec. O homem, pois, nem sempre é punido na sua existência atual, ou é punido completamente, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Portanto, se muitas vezes os corruptos não são punidos pela lei dos homens ou por uma CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, por outro lado, eles não se furtarão de responder perante ao Tribunal Divino. Aquele que hoje passa pela prova da pobreza, por ter sido o usurpador dos bens da sociedade em uma vida anterior. Chegamos a ouvir um político dizer, aí eu vou fazer uma correção porque não é só político, todas as pessoas falam isso: se você não se aproveitar, outro se aproveitará. As coisas são assim. Vale aqui o pensamento do espírito Joana de Ângeles, que diz: os negócios escusos dão rendimentos venosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. É só o papelzinho de bala, então está tudo bem. Todo mundo justifica de alguma maneira o ato que está cometendo, né? Eu vou abrir só um parênteses aqui. Tem um estudo científico, que já fizeram em campo várias vezes, que pegaram um grupo de pessoas e começaram a fazer perguntas, né, sobre atos de corrupção. Então, assim, você rouba uma internet? Você faz tal coisa? Você já jogou papel no chão? Todo mundo nega, mas todo mundo aponta que o próximo já fez. Então, 3% apenas diz que sim, eu fiz, e 70% nega a corrupção cometida. Eles apontam para o próximo. Isso é muito preocupante, porque assim as pessoas não admitem, não olham e não entendem que estão fazendo um ato de corrupção. Muitas vezes até posso dizer que talvez seja ignorância, né, em alguns sentidos. No sentido de conhecimento, ignorância no sentido de conhecimento, claro. Mas é preocupante, quer dizer que as pessoas não estão invadindo e não estão abertos a ver a sociedade como um todo, né? O quanto estão invadindo o terreno do outro. Continuando. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. Então, assim, aconteceu, antes de qualquer coisa, tenta corrigir, né? O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época, vamos fazer um exemplo aqui, né? Numa época de pandemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser somente porque a maioria das pessoas está infectada,
Então, assim, você tem um mundo de gente infectada, então aquele é estado natural? Não. Vacina-te contra os abusos e permanecerá, com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com a escassez ou com a falta. Então, assim, ela orienta que a gente a manter sempre a lucidez com relação às situações que estão nos vindo, né? E evitar cometer esses pequenos abusos, digamos assim, sempre pensando que não é porque todo mundo faz que eu vou fazer também. É isso que ela está querendo dizer aqui. Então, te coloca no lugar e tenta fazer essa correção, que nunca vai te faltar nada. Nunca vai sobrar, mas também não vai te faltar nada, vai estar tudo certo. Continuando, o indivíduo corrupto pensa que a obtenção de recursos por meio escusos estará resolvendo seus problemas de bem-estar e assegurando um futuro feliz, embora esses atos acabem prejudicando primeiramente a própria pessoa. Bem destacou Joana de Ângeles dizendo: o uso de recursos desonestos gera problemas mais complexos do que aqueles que se propõe solucionar. A pessoa que desdenha a integridade moral sofre de instabilidade emocional, insegurança, receios contínuos, sob a expectativa de ver-se desmascarada. Interiormente, ela experimenta contínua insatisfação, que decorre das ambições desmedidas e que espera atingir de forma irregular. Se a gente começar a fazer uma reflexão interna, nós sabemos o que é o certo. Está dentro da gente, né? Está dentro da gente. Essa programação do que é certo, do que é errado, está no nosso íntimo. É só a gente voltar um pouquinho para dentro que nós vamos enxergar isso com muita clareza. Aquele que vive fora disso e cometendo os atos, automaticamente ele está indo na contramão do seu íntimo. Então o que acontece? Ele começa a adoecer, como ela está falando aqui. Então você começa a ter inseguranças, receios contínuos, expectativa de ver se desmascarada fica muito grande, tem problema mental, inclusive, ela está falando aqui, é muito sério tudo isso, né? E às vezes por uma questão que a gente não está nem percebendo do que se trata, né? Aí ela diz que chegará o tempo em que o mal praticado exaure as forças da pessoa, causando problemas de difícil solução. Então, assim, passa tanto do ponto que vai ser difícil resolver, né? Escreveu o espírito Victor Hugo: sucede, ele diz, que ninguém consegue evadir-se de si mesmo. Mascaram-se situações externas da existência, negam-se acontecimentos reais, desviam-se do seu rumo de investigações legítimas, acobertam-se a pessoas nefastas, conquistando-se aplausos na sociedade de consumo. No entanto, é impossível a convivência do indivíduo interior com o exterior, do seu real com a sua personalidade hipócrita. Ocasião surge sempre, na qual despertam os valores internos e a dicotomia, entre o que se é e o que se apresenta, produz uma cisão na personalidade, que abre campo para transtornos depressivos profundos, uns psicóticos, outros alucinatórios, os restantes não sendo possível a convivência saudável entre o ser espiritual e o mundo exterior no qual transita. A fuga para os conflitos e desvios de conduta torna-se inevitável, gerando atribulações que poderiam ser diluídas antes por meio de harmonização entre o que se aspira e a forma como se conduz. Desta forma, lamentamos pelos que usurpam a sociedade através de atos escusos e inidôneos, pois eles não sabem o que fazem. Jesus nunca permitiu-se fazer qualquer tipo de conluio com a sociedade perniciosa,
de seu tempo, sendo ele nosso modelo e guia que devemos seguir. O espírito bem compreendido ajudará a sociedade a banir nos próximos anos essa chaga social chamada corrupção. Aqui tem um pouquinho da biografia, uma mensagenzinha final. O tio falou difícil pra caramba, um monte de palavra difícil de entender, né? Mas acho que fica muito claro que não devemos fazer coisa errada na sociedade. Essa é a mensagem, né, que eu trago aqui hoje. Vamos olhar para o nosso íntimo, vamos analisar antes da ação. Aquele papelzinho de bala parece só um papelzinho de bala, não é um papelzinho de bala, é muito mais que isso, pode causar um monte de coisa, porque não é apenas um fazendo isso, né? A corrupção mais grave, nem se fale, todos sofremos na sociedade, sendo um partido político ou sendo outro, sempre temos grandes problemas na sociedade por essa questão política corrupta, que infelizmente nós aqui vivemos e outros países também. Então a mensagem que fica é essa: vamos prestar mais atenção, fazer a nossa parte, não entrar naquela conversa que, porque o outro fez, vamos fazer também, que isso não funciona, não dá certo e vai contra todos os princípios morais, né? Aqui no texto está falando para a gente, pela fala de Joana, que devemos estar muito atento a tudo isso, porque de certa forma isso vai refletir na gente também, tá bom? Aí tem uma mensagenzinha de Joana no final que fala: o bem que invistas retornará como felicidade que não esperas. Então era isso, hoje era uma mensagenzinha bem simplesinha, bem profunda e curtinha. A ideia era essa, passar um pouquinho para vocês isso hoje, tá bom? Muito obrigado pela paciência de todos. De longe as minhas orações são mais bonitas do que a da Cida que estava aqui com a gente. Tem muito mais experiência nisso, mas o que vale é a mensagem de coração. Então aqui fica todo o meu desejo para que essas simples falas que eu trouxe aqui um pouquinho hoje, esse estudo que eu fiz para poder trazer para vocês, tragam alguma coisa que mexa com o coração de todos, para que a gente possa transmitir isso para outros, cada um que leve para mais um, a gente dobra a quantidade de pessoas na ação do bem. Então a ideia é isso, eu desejo a todos que tenham uma ótima semana, que Deus esteja com todos, no coração de todos, e que façam o que a gente aprende aqui todos os dias, em todas as nossas reuniões, se façam verdade lá fora, no nosso dia a dia, com todas as dificuldades que nos são apresentadas, com todos os desafios que nos trazem, que a vida nos traz no dia a dia, que apliquemos isso sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Se não parar aqui, ferrou, né?